Tudo bem? Tudo ótimo? Maravilha. Meu som que tá estranho, mas vamos embora, porque eu me viro aqui com o meu áudio. É, E você, eu não tô te vendo, você sumiu aqui. é Eu também não tô te mesmo? Que E agora? maravilha, a tecnologia. Tá me vendo ou não? Nada. Putz, então, essa vez o bug do Instagram tá do seu lado. E você, Daniel, tá me vendo? Também não. Tá Mas você preto. vê Eu o achei- Dani... O Mas você vê o Danilo Danilo? vejo. Danilo eu vejo. Ah, bom, vamos assim então, porque eu posso eu até desativei e ativei minha câmera, mas eu acho que pouco efeito teve, né? Eu acho que não foi. Eu estou entrevistados pela sombra, né? Vamos lá. Quem está assistindo está dizendo que está vendo normal. Então é só com quem está participando. Então, vai saber, né? É só a gente mesmo. Bom, vamos ensinar a galera a ganhar dinheiro ou não? Opa, é fácil, né? Estou precisando aprender também, hein? Exato. Eu também. Também. Ó, o pessoal está comentando que vê os três, então realmente a pane é aí. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu falo meu áudio piorou com o fone, porque daí eu escuto melhor vocês. Não, tá ok. Mudou um pouquinho, mas tá ok. Então, beleza. Vamos embora. Esse negócio, bate-papo totalmente informal, ainda mais nós três, que a gente se fala toda hora, convive junto. E antes de começar, Daniel, eu sei que eu estou em falta com você, porque a gente precisa ver aquela carteira. E, Danilo, eu sei que também está me esperando para o almoço. Mil desculpas, minha vida está realmente assim, caos total. Mas vamos lá. Vamos lá. Esse negócio dos assessores de investimento, eu acho que é um negócio assim complexo, por mais que pareça simples, porque as pessoas entraram nessa febre. Tem aqueles que são totalmente desconectados e assim, não quero saber, não quero aprender e vou na do que o cara me disser. Então acaba que o assessor é importante porque a pessoa não tem tempo, é um advogado, é um médico, é um executivo, e ele fala, eu tenho que usar meu tempo para trabalhar e ganhar dinheiro, ou até mesmo um empresário. Uhum. Então ele precisa ter alguém, né, que diga para ele o seguinte, compre isso, compre aquilo, seja qual produto for. Do outro lado, tem essa montanha, e aí é capaz de eu ser linchado aqui depois, mas essa montanha de assessores que o Brasil, que é uma mão de obra relativamente recente, né? Se a gente olhar 20 anos atrás não existia, não sei dizer se começou há 10. Até porque Mas o Brasil tem esse histórico de CDI altíssimo, né? Que deixou o investidor bem confortável. Mas mesmo assim, antes qual era a realidade de investimento? Você tinha uma conta no Itaú, você falava, quero investir. A gerente puxava lá uma folha com os produtos do banco, por exemplo, dizendo, são esses os fundos que eu tenho. E você escolhia aquilo ou acabou. Você tinha que tirar o dinheiro de lá e ir para outro banco. O que mudou, e aí eu tenho todo o mérito da XP, é que ela pegou e trouxe essa dinâmica de, olha, você está aqui comigo, você tem os fundos do Itaú, mas você tem o do Bradesco e você tem de outras inúmeras gestoras e assets e produtos que tem por aí no mercado. Então acho que ela inovou no portfólio e ela inovou, quando eu falo ela inovou, outros surgiram com isso, mas foi ela que despontou, né? E ela inovou trazendo esse modelo dos consultores, assessores, eu não sei como chama no Brasil, você que sabe aí, Daniel. São os assessores. Enfim, com esse modelo dos assessores, que na verdade é um freelancer, é um terceiro, não necessariamente é um funcionário, que é um cara que pode ter o histórico e uma carreira no universo financeiro,
mas que a imensa maioria, e é nesse sentido que eu falei que eu vou ser linchado, é o cara que é o advogado fracassado que deu errado, é o cara que tinha uma pizzaria e quebrou, sei lá, são as pessoas mais diversas que não tem nada a ver com esse mundo, e que aí vão lá, alguns se dedicam, fazem cursos, ganham aperfeiçoamento e acredito que façam um bom trabalho, mas a maioria, eu arriscaria dizer, não sabe o que está vendendo, é só um atendente e vai na onda da política ali da empresa que eles estão associados, de galera, sabe salão de vendas? Essa semana vamos arrepiar aqui no COI, não sei das quantas, que eu vou pagar 5 de comissão e vamos firme. Então, eu acho que esse é o grande debate aqui. As pessoas entenderem que, do mesmo jeito que é importante, porque se você tiver com o cara certo, ele vai agregar um nível de conhecimento e atalhos e que aquilo lá te gera muito mais. Porque tem gente que fala assim, puta, vai me custar um exemplo, tá? Vai me custar 1%. Pô, mas se o cara fizer você ganhar no ano, em vez de 4, 7, porra, isso não custou nada. Você teve um ganho, né? E não uma perda. Então, a primeira pergunta que chegou aqui, do Júlio, quais são os critérios importantes na seleção de uma assessoria ou de um assessor, né? Quem que quer puxar, Danilo? Você começa aí? Pode ser. Eu vou falar da experiência aqui dos Estados Unidos, né? Que, na verdade, os Estados Unidos, ele está bem à frente do Brasil, mas todos esses conflitos de interesse que você citou, aqui também tem. Tem regulamentação para tentar eliminar a pessoa despreparada para sair vendendo o conselho financeiro. Então, aqui existe uma série de provas que você tem que fazer, que já é uma barreira de entrada, né, para essa pessoa muito amadora. Mas mesmo assim, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo que eu conversei com um assessor financeiro aqui nos Estados Unidos outro dia, e ele estava me dizendo que ele pegou a carteira de uma pessoa que tinha todo o investimento na Fidelity. Fidelity é um monstro aqui nos Estados Unidos. E essa pessoa estava investido em fundos de fundos, ou seja, um conjunto de fundos que eram da própria Fidelity e ainda pagando a taxa de administração. Ele fez todas as contas e essa pessoa estava pagando uns 3,5%, 4% de taxas anuais. E pior, né? Ele me disse que essa pessoa tinha perdido 20% nos últimos 5 anos, acumulado, né? Então, você imagina, ou seja, resultado horrível, com taxas altas, e falou, olha, é quase criminoso fazer um negócio desse. E, veja bem, não é uma casa com falta de nome, né? A Fidelity é super respeitada, os sistemas são super seguros, mas a grande questão é como é que, já teve algumas perguntas que eu vi passando aqui, como é que você seleciona essas pessoas, né? Eu vou dar a minha opinião, que eu acho que o que faz sentido, o que eu faço para os meus clientes. Eu não sou um advisor completo e daí seja, né, o meu bias aí nessa opinião. Eu acho que a coisa mais importante, e aí, Bruno, depois eu deixo você explicar o tipo de investidor com quem eu costumo conversar, que é uma pessoa que já tem uma carteira montada, etc. Mas eu acho que o conselho que a pessoa deve procurar é o conselho do super especialista. Né? O que eu quero dizer com isso? Se você já tem um interesse em investimento e provavelmente já faz as coisas mais básicas, quem vai agregar muito para você é aquela pessoa que se especializa numa classe de ativo. Eu sou especialista em equities nos Estados Unidos. Né? Então vai ter gente que vai ser especialista em bonds, tem gente que vai ser especialista em real estate. Né? E isso se replica no Brasil também. Né? Além disso, então, de você, nessa trajetória de você ir acumulando conhecimento, uma coisa que você tem que aprender a fazer, e fazer sem nenhuma vergonha, é perguntar para a pessoa quanto que eu estou pagando de FIIs. Né? E ser super claro, super direto. Então, eu quero entender tudo. E se a pessoa não tiver a disposição de te explicar isso, ou ela não sabe, ou ela não quer te dizer.
Isso eu acho que é uma das maiores bandeiras, né, alertas ali vermelhos para você colocar aí nas suas primeiras questões para o advisor. Ok, tudo bem, você está me explicando um monte de coisa, mas quanto que eu vou pagar de FIIs? Mas Né? Entenda isso. No Brasil, Danilo, a galera mente. Eles não falam a real, porque... Enfim, mas eu vou deixar você terminar e depois eu vou contrapor aí a questões interessantes. Porque na verdade é isso, né? Você tem que se colocar, que eu chamo de uma matriz ali de capacidade técnica e de tempo. Se você pegar o exemplo que você falou do médico, que está bem sucedido na carreira, acumulou um patrimônio, aí o CDI em termos reais começa a cair um pouco, foi uma coisa que deseducou o brasileiro por décadas, né? Dando muito retorno, sem nenhum risco, na verdade foi um investimento excelente deixar no CDI. Esse médico, ele está naquele quadradinho, ele não tem nem conhecimento, nem tempo. Está bem ali no cantinho esquerdo. Esse cidadão precisa muito de ajuda. Porque senão ele vai fazer várias coisas sem saber o que ele está fazendo. Esse mercado, porque olha o tanto de monitor que tem aqui atrás, né? Tem um monte de números, a pessoa acha que ela está sendo sofisticada porque ela está olhando muitos dados. Na verdade, nem sempre é verdade, né? E aí, você tem, obviamente, a pessoa no lado oposto, que é o cara que tem muito conhecimento e tempo. Ora, essa pessoa não precisa de advisor, né? E aí você tem, obviamente, o que eu acho que é quem está no live desse interessado, é a pessoa que tem um pouco de tempo e está procurando conhecimento. Essa pessoa, isso é uma coisa de anos, né? Vão demorar anos. E para você formar esse conhecimento e ir atrás dos seus super especialistas e formando a sua carteira, suas caixinhas de investimento para ter uma certa diversificação, né, onde está o seu dinheiro. Literalmente, você não quer colocar todos os ovos em uma cesta só, né? E formar esse seu banco aí de atletas especializados em cada atividade. Quanto só já respondendo um pouco a sua pergunta de FIIs e a pessoa mentir, olha, por insistência. Literalmente, você tem que sentar com a pessoa e falar, não, eu quero entender todos os números. Aqui, ó, estava no começo do mês ou do trimestre, aqui a gente chegou no final desse mês, desse trimestre. Me explique exatamente o que aconteceu e eu quero olhar no extrato da instituição e ver de onde você está tirando esses números. Tem que fazer isso. Ninguém faz por você, tá? Ou seja, é uma coisa difícil, dá muito trabalho, mas tem mesmo que fazer isso, né? Então, eu não sei se tem outro modo de fazer isso, mas eu acho que isso tem que fazer parte do seu dia a dia. Como você tem que se alimentar bem, você tem que se exercitar, você tem que olhar para o seu investimento. Tá, mas deixa eu só pontuar algumas coisas para contrapor aí suas colocações. No Brasil, quando eu digo que o pessoal mente, é porque tem várias formas de se fazer isso, tá? Para quem está assistindo aprender, e Daniel, por favor, você é expert nisso, porque você está... Só para o pessoal entender, eu e o Danilo estamos em Nova York, o Daniel está no Brasil, mas nós três a gente troca muito, tenho negócios tanto com o Daniel quanto com o Danilo. Mas olha só, por que o pessoal mente? Porque geralmente, inclusive esse era o discurso da XP, hoje em dia ela não enfatiza mais isso, mas assim, custo zero. Então o cara já começa dizendo que não te cobra nada, então é de graça. Aqui você investe sem pagar um tostão. E por que é uma mentira? Porque daí tem os fundos, tem os custos de administração dos produtos, mas pior que isso, tem as comissões e os rebates ocultos, que a pessoa não tem nem como saber e eu não tenho obrigação de te falar. Assim, parênteses, eu não sou assessor, nada disso, mas é isso que é isso que está na mente dessa indústria. Então, e o cara... Daniel, vamos dar um exemplo, assume aí você... Por exemplo, de o cara comprar um título, um bonde, aí vai na mesa lá do banco, explica de um jeito bem beabá, aí o cara vai falar, ó, eu te dou 100, um exemplo bem basicão, te dou, Daniel, eu pago pro cara 101 do CDI, aí você vira pro cara e fala, não, 103 do CDI, você vira pro cara e fala, não, é só 100 do CDI, ficou com 3. Explica aí, para o pessoal entender onde está a sacanagem. O que acontece, que tem muito... no mercado, é que não fica ali exposto para o cliente até onde ele pode ganhar
e isso vira uma opção do seu assessor, porque a questão é o seguinte, é uma questão de remuneração e assim, não quer dizer que todo assessor é mau caráter, mas a questão é, se o assessor chega lá, vai vender um CDB, que é uma coisa que todo brasileiro conhece e acha que é uma coisa super segura e tal. Aí o assessor olha lá na conta dele, lá ele vai olhar, pô, vou fazer sozinho. O assessor não, o cliente, vou fazer sozinho. Aí ele olha, pô, ele pode ganhar naquele CDB por um ano 110 do CDI. Só que o assessor dele consegue fazer com que ele ganhe 115. Mas, assim, se ele não falar com o assessor e nem conversar e o assessor também virar e falar não, o assessor vai ganhar esse spread aí, entre o 110 e o 115, porque a corretora disponibiliza a menor taxa para ele. Então, assim, é a taxa piso. Então, existe sempre essa possibilidade em diversos tipos de ativo, em que o assessor ele pode olhar para o cliente e falar, olha, eu posso potencializar a sua carteira, fazer você ganhar mais. Só que isso implica num resultado financeiro pior para o assessor, que ele vai ganhar menos. Então, assim, você tem um debate. Antigamente, uma das corretoras aí que foram crescendo, ela até falava que a comparação era o seguinte, o banco normal, o bancão, te dá muito menos do que ela dá. Então, você não precisa dar a taxa maior, porque você já está ajudando a pessoa. Então, era tipo assim, é o conceito relativo da coisa, né? Então, meio que se forjou nisso. O que está acontecendo agora aqui no Brasil vai ser uma mudança um pouco, eu acho, na minha opinião, vai ser meio que drástica, só que deram até um tempo maior agora. No Brasil, você vai ser obrigado a mostrar o quanto você ganha para os seus clientes. Assim, se eles perguntarem, você vai ser obrigado. Se você não mostrar, cara, ele pode te entrar com um processo contra você, assim, porque aí vem CVM, todo mundo, porque isso agora é regra. É a mesma coisa que na Europa. Na Europa, com as regras do MiFID, cara, você tem lá exatamente qual é a comissão de cada produto. E aí, nessa, se você mentir, você vai ter um problema sério, né? Assim, é você achar que é muito malandro. Então, o que vai acontecer aqui a partir de novembro é que as regras vão ficar um pouco mais claras. O que acontece assim no mundo é que também tem uma outra coisa. Por exemplo, algumas consultorias faziam assim, olha, eu te cobro 1% ao ano para te aconselhar, mas eu faço contrato com as gestoras e recebo um rebate delas também. Então, assim, eu não estou sendo isento, porque eu vou te indicar quem me paga um rebate. E aí, nessa, o cara lima um monte de fundo porque ele quer aplicar. Aí, nesse cenário, pode dar certo e o cara ganhar bem. Mas pode ser uma roubada. E no final das contas, o cara que está te assessorando, ele está olhando muito para você. Então, assim, é um ambiente complicado. Não é simples de você pegar então, e aí o meu ponto, né? Então, é aí que vem a lição de casa do investidor. Porque os meus investidores, Bruno, se você recebe os relatórios que eu mando, o que tem lá? Um dos relatórios que eu mando com uma coisa que eu mesmo fiz, que eu programei, né, para fazer, ou seja, não é um relatório nem da própria corretora que eu uso aqui o Interactive Brokers, que, primeiro, por que essa corretora? Porque era o broker com menor taxa de corretagem de um certo tamanho nos Estados Unidos, né? Então, está aí a escolha, e os APIs, né, ou seja, as ferramentas de comunicação com eles são muito boas, são muito fortes, então eu escolhi esse broker. Então, o que eu mostro para os meus clientes? Seja para o ano, seja desde que ele começou a investir comigo, eu mostro. São poucos números, né? Não é tão complicado. E aí você consegue ver se o seu advisor está sendo honesto com você ou não. Eu tenho um gráfico onde eu mostro o quanto ele investiu inicialmente comigo, se ele adicionou ou retirou dinheiro, outro número que é o quanto que eu ganhei com as ações onde eu investi o dinheiro dele, e aí tem 3 números, que é o custo de corretagem, que é um número minúsculo, eu quero mostrar para o meu cliente justamente que é muito pouco, e o quanto que eu cobro dos 2 tipos de FIIs que tem aqui, que eu cobro, que é o tal do Management Fee e da Performance Fee. Esses
número, se ele olhar no relatório da próprio broker, naquele dia que eu mandei o relatório para ele, os números batem perfeitamente. Então, eu estou dizendo para ele, olha, aqui são esses números, ou seja, o que você investiu comigo, quanto que eu ganhei, eu posso ter perdido um período para ele, e quais são os custos de corretagem e os 2 FIIs. Acabou. Não tem discussão, não é complicado. Então, acho que esse talvez seja um dos pontos mais importantes dessa conversa toda. É você sentar com o seu advisor e perguntar, não, você vai me explicar do começo de um mês até chegar no final onde estão todos os FIIs. E pergunte para ele, e você recebe rebate para investir o meu dinheiro em algum desses fundos onde você colocou o meu dinheiro? Ele pode mentir? Pode, mas vai ficar bem mais complicado, né? Ele fazer isso e você vai mostrar um conhecimento muito maior. Mas tem um ponto... Pode falar, Daniel. Tem um ponto, assim, que na parte quando a gente fala de equities e bolsa, que é bolsa, é uma coisa até mais simples, que você tem a taxa de corretagem. Pá. Quando você vai para um universo de renda fixa, é um troço um pouco complicado, que é um mercado de balcão, que você basicamente vai negociar, e aí o pessoal faz os spreads que quer fazer. E você sabe disso. Assim, até a questão assim, cambial. Poxa, quantas pessoas mandam o dinheiro para fora, empresa, e precisam de uma pessoa para assessorar nesse movimento, e o cara vai lá e fala assim, não, mete um spread de uns 3% aí que ele não vai nem notar. E o cara faz, sabe? Porque vai ter uma outra conta para fechar isso. Só que assim, não é uma coisa tão difundida da pessoa conseguir ver isso fácil. Igual assim, a questão do CDB. Olha, você pode fazer o CDB a 110 e o CDB a 115. Só que assim, o A115 você está olhando, o assessor, aquilo não vai aparecer para o cara nunca. Fora que para aquele CDB estar na plataforma, a corretora já botou o dela. Então assim, coisa que eu não sei até quanto, assim, se ela está me vendendo isso a 110, esse CDB de repente chegou para ela uns 120, e ela tirou o dela e falou lá, ó, tem esse spread aqui que eu vou ganhar, você vai ganhar, e no spread que você ganhar, eu ainda vou ganhar em cima de você. Então, assim, é mais complicado quando sai do ambiente de bolsa para o ambiente de renda fixa para você achar esse valor. É mais fácil você chegar no final e falar, olha, ganhei tanto, pá. Mas, assim, não dá para o cara ver se, olha, ele podia ter me dado mais, podia ter me dado menos. É um pouco mais complicado. Às vezes até nem o assessor sabe ou tem acesso a toda a escadinha, né? Não tem. Mas espera aí que meu papel aqui é mediar aqui o papo. A gente ainda não respondeu a primeira pergunta do Júlio, que é o seguinte, quais os critérios importantes na seleção de uma assessoria ou de um assessor? Então, eu vou dar a minha opinião e vocês entram no papo. Eu acho que escolher um assessor é igual a gente escolhe um pedreiro ou é igual a gente escolhe um advogado por uma questão importantíssima da sua empresa ou de sua pessoal. Você vai assinar o contrato da sua vida. O cara é uma personalidade e vai assumir o lugar da Ana Maria Braga e vai assinar um mega contrato com a Globo. Então ele precisa estar muito bem assessorado. Qual o critério que ele vai usar para escolher esse tremendo advogado ou um importante pedreiro? Porque pedreiro quem nunca precisou de um pedreiro, quem nunca reformou sua casa e quem não sabe que essa mão de obra dá dor de cabeça. Você vai se cercar das coisas que são super tradicionais. Eventualmente referências, o currículo, o histórico. Você vai conversar e entender o que o cara já fez, como foi, você vai pedir indicações. É um tanto quanto, o exemplo do pedreiro é mais simples, mas é porque a gente vai se apegando a esses aspectos. O exemplo do advogado já é mais fácil, porque como é um trabalho mais qualificado, o cara provavelmente trabalha dentro de uma grande banca, ele estudou numa boa escola, ele tem mestrado, ele é especializado naquilo que ele vai fazer. Então é um cara especializado em contratos de direitos, de licenciamento de pessoas, de artistas. Então vai representar lá o fulano que vai assumir o lugar da Ana Maria. Esse é um exemplo. As pessoas não usam esse critério. Então, se elas usassem esse critério, elas iam pegar e se deparar com esses inúmeros assessores e falar, cara, então você tinha uma loja de sanduíche e agora você é assessor. Tudo bem, há 3 anos.
É diferente, por exemplo, de nós três que estamos nisso, assim, eu estou há 29, você, Danilo, mais que isso. Monte. Não vou vocês não falar, senão vai começar a parecer que vocês são velhos. Exato, já perdi a conta. Mas então, no final... mas só para eu fechar, então assim, é diferente da gente que está nisso há anos, que a gente tem um track record enorme, muito respeito, muitas referências, muito currículo, e aí a deixa para eu apresentar vocês. Eu sou todo desordenado. Já estavam até reclamando, pô, você começou, não apresentou os caras. Sem a gente desaquecer aqui a conversa de um jeito muito rápido, o Daniel é economista, estudou numa Universidade Federal do Rio, fez mestrado em Portugal, sempre atuou no mercado, passou por vários bancos e gestoras, e hoje ele tem a empresa de investimentos, a family office dele, administra alguns milhões, e o Danilo, também resumindo, porque se eu for contar tudo, vai tomar a live só para te falar do Danilo, estudou engenharia na USP, foi trabalhar na McKinsey, veio fazer MBA em Colômbia, voltou para a McKinsey aqui em Nova York, foi trabalhar num grande fundo, montou o dele, e hoje ele atende, ele se especializou em equities, traduzindo, né, porque algumas pessoas até falam, mas o que são equities? Ações. Ações só nos Estados Unidos, de um grupo fechado de empresas, que acho estão em 65, né, Danilo? Exato. Olha só. O cara sabe. Pô, se eu não soubesse tanto dinheiro aí, pô, teria que saber tudo. Só não lembro quanto você me cobra. Tô brincando. É aquele e-mail que você não leu, né, que eu te mandei. Isso aí é pessoal, para quem tá assistindo, é uma indireta que ele sabe que eu não dou conta de ler tudo. E eles, enfim, atende só grandes investidores, enfim, é um universo ainda mais seleto. Mas aí voltando, né? Então eu acho que é essa lição de casa que as pessoas não fazem, porque se elas pegam e olham o histórico do Bruno, do Daniel, do Danilo e falam, cara, quando você começou, onde você estudou, há quanto tempo você faz isso, por onde você passou, quem que você atende, quanto você administra, quais os resultados que você performou. Deixa eu falar então com fulano, ciclano, beltrano. A pessoa vai se cercar de muitos indicadores, indícios e credenciais, né? Então eu acho que é essa... Se você sobe a régua, eu estou falando isso para quem está assistindo, você acaba que você fala, isso aqui não serve, não serve, não serve, não serve, não serve e não serve. E sobram poucos. Essa é a verdade. Não, mas é por isso, isso né? que eu acho que quando assistir essa live, esses assessores que não atendem esse perfil vão começar a me xingar lá, mas é a verdade. É que, na verdade, é como se você estivesse escolhendo um time de especialistas médicos para cuidar do seu corpo, entendeu? Ou seja, você tem o ortopedista, você tem o cirurgião vascular para varizes, seja lá o que for o que você quer, você tem especialistas. E na seleção de médicos, na verdade, tem um paralelo grande, Bruno, porque é uma seleção assimétrica, né? Você que está escolhendo aquele profissional sabe quase nada do que ele faz. Então, é uma escolha difícil. Eu acho que uma mensagem importante é deixar, olha, não tem mágica, tá? Isso é trabalho de casa, de você fazer ao longo dos anos, e você vai melhorando, você não precisa ter vergonha de perguntar, e você vai se treinando a fazer esse tipo de pergunta. Isso é super importante. E ninguém vai fazer por você. Tá? Isso não existe. Tem coisas que ninguém cuida da sua saúde como você, ninguém cuida do seu dinheiro como você. O que você precisa, estando numa certa situação, é decidir qual tipo de ajuda e qual especialista você precisa. E aí fica mais fácil. Porque você fala, olha, eu vou dividir meu dinheiro já aqui em duas caixas. A de Brasil e a de Estados Unidos. E essas caixas de Brasil e Estados Unidos, eu vou dividir entre renda fixa, ações e imóveis. Não, mas peraí, né? Danilo. Deixa eu te segurar, porque ele fala dos clientes dele, que o mais pobrinho tem 100 milhões de dólares. Vamos para uma realidade, assim, das pessoas, da grande maioria. Elas, se é que tiverem dinheiro nos Estados Unidos, mas independente
disso, né, dessas duas caixas que você começou a desenhar, ela não sabe nem o seguinte, ela não sabe nem quanto ela deve colocar em variável e fixa, ela não sabe nem o que comprar, então acho que é um passo atrás. Realmente o exemplo do médico é excelente, mas assim, não, aqui nos Estados Unidos existe isso, no Brasil não, aqui todo mundo tem o seu médico, o seu primary doctor, né, o seu primeiro médico, o seu clínico geral, que vai falar, olha, o que você está precisando é de um cardiologista ou de um ortopedista, ele orquestra isso, né? Uhum. E até te ajuda na seleção do seu endócrino ou do que você precisar. Então, eu acho que esse é o exemplo. Essa pessoa, ou o que as pessoas precisam, e elas vão atrás, é de um assessor que ajude a elaborar, entender o perfil de investimento, qual o nível de liquidez que a pessoa precisa, qual a disposição que ela tem para volatilidade, interpretar tudo aquilo, educar a pessoa ao longo do tempo, de realmente falar, eu vou te deixar tão fera quanto eu mesmo, e educando e guiando ela nesses passos. Aí, caso ela tenha muito dinheiro, aí sim ela vai pegar e falar, olha, o Danilo é o endocrinologista, o fulano de tal é o ortopedista. Então, eu acho que... E quando a gente fala tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, para o cara chegar... E é isso que faz, que é justamente essa nossa realidade não é normal, né? Chegar num expert como você, Danilo, tanto é que você atende só grandes investidores. Mas não sei se você quer complementar. Claro, fala. Mas tem uma coisa que mudou muito hoje em dia, que é a tecnologia, né? A pessoa no Brasil, literalmente, com alguns milhares de reais, né? Não estou falando nem de dezenas, né? Ele consegue abrir uma conta e aprender o caminho das pedras numa corretora como a Interactive Brokers aqui. Isso já é realidade. Não, isso sim. Interactive Brokers, mas ele não consegue chegar em você. Mas isso mudou muito nos últimos 10 anos. Né? Em 2000, 99, 95, não tinha como. Era um negócio tão complexo que a pessoa nunca ia conseguir. Porque o meu ponto aqui é o seguinte. Imagina uma pessoa que está assistindo esse vídeo e ela tem 35 anos. Provavelmente ela vai viver até os 85. Cara, são 50 anos, né, meio século, onde essa pessoa vai lidar com o dinheiro. Ela vai ter que trabalhar, ela vai ganhar dinheiro, vai ter que gastar e, obviamente, vai ter que investir. Então, o meu ponto é começar a montar esse esqueleto do que você faria se você tivesse muito dinheiro. Quanto antes você fizer isso e aprender a fazer isso, melhor. Porque você não sabe exatamente quando que você vai ter um bom recurso financeiro. Mas então... A pior coisa é a pessoa ser pega despreparada. Ela não sabe nada, ela recebe uma herança, ela recebe um aumento alguém falou que tem 35 anos. É exatamente isso. Imagina só, essa pessoa de 35 anos vai literalmente ter que pensar em investimentos por meio século, no mínimo. Tá, mas então, olha só, então você respondeu duas coisas que aí são a essência, a base, né? Eu acho que do mesmo jeito que quando a gente está no colégio, a gente tinha que ter aulas de nutrição e aulas de comportamento emocional e de outras competências, e nós não recebemos esse tipo de aula, e a imensa maior parte dos pais também não tem condições de transferir esse tipo de conhecimento. Nutrição ainda é fácil, competências emocionais é a coisa mais embaixo. Todo mundo, quem que não vai lidar com dinheiro? Todo mundo. Então as duas mensagens que você deu, que estão aí implícitas ou em algum grau até explícitas, é que todo mundo precisa ganhar um mínimo nível de educação financeira e de conhecimento sobre investimento, porque ou você vai ser um quebrado e tem que saber lidar com as dívidas, ou você tem que aprender a não ser um quebrado, ou idealmente você tem que aprender a guardar dinheiro e gerir. Então essa é uma coisa. E a segunda coisa, você falou do tempo. Se todo mundo vai lidar com dinheiro, o quanto antes você absorver conhecimento melhor, e eu aí já engato com uma pergunta que eu mesmo faço e já respondo. Se alguém trouxer o seguinte, então quando eu devo ir atrás de um assessor? O quanto antes. Porque se o cara for bom, você vai aprender com ele, e o quanto antes ele te ajudar a falar o seguinte, vamos planejar
aposentadoria, vamos ver as melhores formas, você começa cedo e tudo funciona melhor. Agora, só para não estar acumulando aqui as perguntas, a Bruna escreveu, quais são os sinais de alerta sugeridos para identificar assessores desonestos? Eu acho que tem vários alertas, né? Igual qualquer profissional de outros setores, mas, Daniel, vou passar para você, mas eu acho assim, o cara que não é firme, que não é claro, que não tem histórico, é que o histórico vai dizer que ele não tem experiência, não que ele seja desonesto. Mas o desonesto é aquele que oculta informação e que notoriamente fica querendo te empurrar coisas que depois você pesquisando você vai ver que são roubadas, igual, por exemplo, um COI. E eu acho que tem um outro grande sinal, é o cara querer ficar movimentando sua carteira sem parar. E aí quem está assistindo vai falar, mas por quê? Porque dá muito dinheiro ficar dizendo, agora vamos comprar isso. Não, agora a bola da vez é não sei o quê. E fica movimento e trade e mexe, porque isso é muito rentável. Mas fala aí, Daniel. Não, eu acho o seguinte, a escolha uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é que, assim, quando você vai escolher um assessor, você tem que pensar nele como se fosse teu sócio. Cara, esse cara aqui, eu seria sócio desse cara, porque vocês vão estar juntos durante um bom tempo. E, na realidade, o assessor vai ganhar dinheiro conforme você ganha também. Essa é a ideia do assessor. O cara vai ganhando conforme você vai ganhando, que a carteira dele vai engordando e vai gerando mais dinheiro. Uma das coisas que, assim, você saca que o assessor ele é fraco, é aquele cara que só vai te ligar, só vai falar com o cliente quando ele tiver que mudar a carteira dele. Então, assim, o cara tem que saber, o cara vai falar com ele, quer falar com o cliente todo mês. Então, na hora que ele liga, ele já vai ligar, não, mas a gente tem que mudar de fundo para cá, para o outro, ou vender ação tal. Cara, se o cara monta uma carteira boa, dependendo do espaço de tempo que ele esteja, cara, ele às vezes não precisa mudar a carteira dele durante um ano, sabe? Assim, na época da pandemia, cara, eu tive alguns clientes que me ligaram, você acha que é a hora de comprar bolsa? Eu falei, cara, eu acho que tem papéis aqui que estão muito baratos, que é aquela queda maluca, e eu falei, mas olha só, é um troço que é para comprar, mas não é para vender amanhã, que eu não sei quando vai recuperar. Na realidade, eu achava que, cara, recuperou muito rápido, só que assim, cara, se você parar para pensar, quem comprou, por exemplo, uma Petrobras no meio da pandemia e levou até hoje, está ganhando uma baba, sabe? Agora, eu te digo que a maioria dos assessores, na primeira pernada de alta, vendeu, entendeu? Porque o cara precisava gerar a carteira para gerar o FII dele e ele e vai fazendo. Então, assim, essa é uma questão, assim, quando o cara começa a girar muito a sua carteira, você tem que ligar o sinal de alerta que, assim, ó, de repente esse cara aí está mais interessado em fazer receita do que fazer com que eu ganhe dinheiro. Pode ser que você ganhe também, mas a chance de você começar a perder a partir de um certo momento é muito grande. E outra, assim, uma outra questão é assim, quando o cara não tem uma formação muito sólida e ele começa a buscar, tipo, resposta para as coisas, tipo, de uma maneira muito rasa, muito simples, para explicar por que a bolsa vai subir. Cara, já escutei teve uma época que os títulos, principalmente no exterior, estavam com taxa negativa. Imagina só, você vai emprestar dinheiro para o governo da Alemanha, cara, no final você voltava com menos, se você levasse até o vencimento, porque assim, o cara estava te pagando taxa negativa. Você perguntava para algumas pessoas, pô, então por que eu vou comprar taxa negativa? A resposta era, porque vai ficar mais negativo. Tipo assim. Aí você fala, pô, mas da onde veio essa explicação louca? Cara, eu tô falando de profissionais de mercado que são gabaritados até, que falavam coisas assim. Então, assim, quando o cara tem um conhecimento raso e te dá umas explicações meio fracas, você já começa a ficar com o pé atrás de, tipo, o que está acontecendo, sabe? Será que no momento que realmente eu precisar do meu dinheiro, ele vai estar ali? Assim, questão de liquidez. Cara, tem muita gente, a gente teve até uma conversa outro dia,
de clientes grandes que, cara, não se preocupavam com o que estava acontecendo na carteira dele, e quando foi ver, o cara não conseguia movimentar R$1, porque o assessor botou tudo em coisas que pagavam uma comissão muito alta e o cara não tinha como movimentar o dinheiro. Aí você imagina, o cara pode ter 10 milhões e da noite para o dia ele não tem como, ele precisa pagar um negócio, ele não consegue. Então, assim, são coisas que você tem que ter uma confiança grande, você tem que olhar como o cara trabalha e alinhar muito bem ali o que você está planejando, se o que o cara fala faz sentido com você e seguir. Assim, errar todo mundo vai errar um dia. Isso ninguém acerta indefinidamente. Mas, assim, se você tiver alinhado, a chance de erro aí diminui bastante. A resposta para parte da pergunta da Bruna, que assim como eu encontro o cara desonesto, está conectada com a pergunta aqui da Elisa. Como a educação financeira pode capacitar os investidores a evitar armadilhas comuns? Porque o conhecimento faz você conseguir identificar com mais facilidade quem é o desonesto e evita que você compre tranqueira, né? Então, conhecimento sempre é a solução, né? Para quase tudo na vida, né? Eu diria o seguinte, quer dizer, quando você fala comprar tranqueira, né, o que seria tranqueira? Eu acho que justamente essas são as coisas que são extremamente complicadas. Eu lembro da época no Brasil, algumas pessoas me perguntaram daquele VBGL, né, que era incrível, os bancos começaram a vender aquilo e colocar em carteiras de pessoas idosas, que toda coisa não entra no espólio e alguma coisa. Ora, se tiver uma pessoa que vai ter um espólio e tem uma preocupação, ela se planeja para aquilo. Ela não precisa colocar o dinheiro dela num produto complicado de um banco cheio de FIIs. Então, toda vez que a pessoa vem com um monte de letra, um monte de nome, fala, meu, que coisa complicada, eu não entendo. Se você não entenda, não compre. Então, na verdade, é isso que você tem que fazer. Por isso que eu estava falando, Bruno, das caixinhas, indiferentemente do estado que você está em financeiro, é isso que você vai ter que pensar. Né? Só, olha, o Brasil é uma parte muito pequena da economia global, eu quero ter um pouco de dinheiro fora. Eu não sei se um filho meu ou eu vou um dia morar fora, alguma coisa, e eu quero ter um pouco dos meus recursos fora, em outra moeda. Faz todo sentido. Né? Então, a hora que eu falo de você ter duas caixinhas, porque os Estados Unidos ele tem uma relação muito boa com o Brasil, o brasileiro consegue investir fora já por causa da tecnologia, é uma coisa totalmente factível, tá? Sem custos, nada muito complicado. Então, você fazendo a sua estrutura, ou seja, vou pegar minhas duas caixas, real, dólar, e vou dividi-las em 3 partes, né? Renda fixa, ações e ativos imobiliários, que tem aí os fundos imobiliários no Brasil, nos Estados Unidos tem os REITs, que é a mesma coisa, você já consegue fazer isso. Por que eu estou falando dessas 3 divisões? Porque são coisas simples. A renda fixa no Brasil é você investir no CDI. Ou pode ser uma renda fixa se você achar que os juros deveria voltar a cair no Brasil. Aí já é mais um chute, mas não precisa fazer aquilo. O CDI é ótimo. Né? Ele ajuda muito o brasileiro. E essa é a primeira caixa que a pessoa tem que ter, porque ali estão as reservas de emergência, ali é líquido, ali é seguro. O Banco Central, com o PIX e outras coisas, fez a vida do brasileiro comum muito boa. Tudo isso funciona, é muito bem feito. Né? Então, ou seja, não vai complicando, fazendo coisas malucas que alguém te promete dar um monte de retorno, coisas esotéricas, que é nisso exatamente que as pessoas perdem dinheiro, perdem liquidez, são roubadas. É uma mistura de ganância, né? Com aquela... você ter a predisposição de fazer uma coisa que parece arriscada, porque no final é mesmo, e aquilo nem era verdade. Então, não complique. Não faça nada muito fora do ganhar dinheiro. Na verdade, a primeira lei para você investir é não perca esse dinheiro. Né? E aí... A segunda então vamos fazer crescer. Mas não é uma coisa para você sair tentando coisas mirabolantes, não é loteria, não é uma coisa para ficar rico de repente, é para você criar riqueza ao longo de 50 anos. Esse é o espírito que você tem que ter aí na hora de entrar nesse tipo de função, que, de novo, é inevitável. Você vai ter que lidar com o dinheiro sua vida toda.
E hoje, da mesma forma que a tecnologia ajuda, facilita muito você circular e obter informação, e obter conhecimento, a tecnologia também ajuda a aumentar a ganância de muitos. Do que tem de vendedor de sonhos hoje, foi até uma conversa que até hoje, a gente estava conversando, né, Bruno? O pessoal falando, muito cara te vende. Não, eu vou te mostrar como ficar rico, mas ele com investimentos. Só que na realidade ele está ficando rico te vendendo como ficar rico com investimento. Ele nunca ficou rico investindo. Então, assim, é complicado. Hoje, por mais que você tenha muito acesso, cara, você está lidando com o ser humano, cara. O ser humano, ele tem emoção. O cara olha lá, por exemplo, um Bitcoin sai de $100 para 10 mil, o cara fala, meu Deus do céu, eu tenho que pegar esse foguete. Aí quando ele vai entrar, o troço volta para zero. Então, assim, é complicado. Não é tão simples. Não. Porque essa nossa função ela mexe, né, com uma emoção humana muito forte, que é a ganância e o medo. Né? Isso tá o tempo todo te impactando. Não tem como não investir sem sentir essas duas coisas, ganância e medo, né? E você tem que, então, se estruturar para evitar justamente isso. Ou seja, isso não é uma coisa para fazer de forma amadora, isso é muito sério, isso muda a vida das pessoas, né? Para bem e para mal. Você tem que saber lidar com dinheiro, tem que se planejar, estruturar aonde você acha que pode colocar o seu dinheiro. E aí, Bruno, ir atrás das casas, não por nome, não porque é grande. Eu falei de um exemplo de alguém que estava na Fidelity, uma casa enorme, segura, mas o assessor não era uma pessoa honesta. Porque essas casas usam muito o nome delas para angariar recursos. Então, eles treinam muitas pessoas, eles são bons em angariar recursos, não necessariamente como investir. Por isso que eu estou batendo na tecla aqui, você tem que ir atrás de formar os seus times de especialistas. Algumas coisas não precisa, você não precisa de um especialista para investir no CDI. Tem coisa que você pode fazer pelo Tesouro Direto, mas você tem que saber colocar esta caixinha e cada uma dessas caixinhas, mas como que eu vou investir nisso? Então, como que eu vou investir em imóveis no Brasil? Poxa, existem bons fundos imobiliários? Comece a estudá-los. Então, mas é um bom assessor que vai ter que fazer isso para você. Porque a própria pessoa achar os experts, aí não dá. É muito técnico. Né? Se ela tem dificuldade em avaliar um assessor, quanto mais um especialista. Mas é muito técnico em 1 ano. Em 10, fica bem menos. Né? Esse é o meu ponto. O que eu estou dizendo é que as pessoas elas têm que se familiarizar com seus produtos financeiros. Não tem jeito, não tem escapatória, ou então você vai ser sempre um amador nisso. Isso vai ter consequência para a sua vida financeira. E comece com um de cada vez. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. As únicas pessoas que ultrapassam essa linha do assessor e vão para os especialistas são os multimilionários ou são pessoas de mercado. Senão, uma pessoa comum não faz isso. Não tem nem como fazer. Mas ela começa com o assessor, né, que vai dar alguns caminhos e vai ajudá-la a montar pelo menos essa parte inicial. No Brasil nem existe, né? No Brasil nem existe. Então, isso também é uma realidade americana. Mas só para eu não deixar de responder, quanto eu preciso em dólar para investir nos Estados Unidos? $50 ou menos. Né? Hoje você compra ETFs, você abre uma conta, não tem depósito mínimo, e tem ETF, acho que tem ETF por $25, né? Ou menos. Não, tem fractional share por qualquer coisa. Então, ou seja, qualquer troco está valendo. Eu perdi aqui umas perguntas. A Bruna perguntou se a inteligência artificial vai substituir o assessor mequetrefe. Eu não acho que é a inteligência artificial, né? Eu acho que a disseminação de informação vai fazer com que, eventualmente, você se sinta um pouco seguro para se aventurar. Por você ler relatórios e coisas assim, e que eventualmente uma inteligência artificial vai compilar isso, não sei, o que vocês diriam? Com certeza, a facilidade de você conseguir informação e estudar, como estudar mesmo, né? Isso, de novo, não é como assistir um seriado no final de semana. É fazer isso parte da sua vida. Você ter que se educar naquilo,
Hoje é muito mais fácil. A quantidade de informação disponível que existe para a pessoa comum, né? Ou seja, a hora que você abre uma conta com um broker, você já começa a ter acesso a várias coisas. Mas uma coisa, Bruno, que eu acho que é sempre importante, que as pessoas elas subestimam justamente isso, o quanto que elas vão aprender. A hora que a pessoa se predispuser a sentar e abrir uma conta fora do Brasil, ela vai aprender tanto com esse processo que ela vai sair depois daquele passo outra pessoa, entendeu? Ela vai estar muito mais informada, muito mais segura e vai sentir muito mais à vontade para investir. Por mais complicado que seja, ela não precisa pegar todo o dinheiro dela e colocar naquilo, essa não é o objetivo. Mas você consegue fazer, e fazer, o cérebro humano aprende muito mais fazendo do que lendo, né, do que olhando e assistindo alguma coisa, até mesmo isso aqui. Então, por isso que eu estou falando, olha, vai lá e faça. Fala, eu quero comprar uma pequena quantidade de dinheiro de um pequeno título do Tesouro Direto. Como eu faço? Sente, aprenda, estude e execute e anote tudo aquilo. Pronto, aquele conhecimento está para você ali para sempre. Entendeu? Isso não era verdade, né? Há alguns anos você podia ter a melhor ideia do mundo e falar, não, eu quero comprar ação da Apple há 20 anos. Um brasileiro, o cara fala, não, isso aqui vai dominar tudo, eu quero comprar ação da Apple. Dependendo da quantidade de dinheiro que ele tivesse, ele não conseguiria, né? E isso mudou completamente. Hoje, ele em 1, 2, 3 dias, depois de estudar e se informar, ele consegue comprar as ações que ele quiser. Olha só, Daniel, Silvana, engatinhando no conhecimento de investimento, uma carteira deve ter que tipos de investimentos rentáveis? É uma pergunta um pouco ampla, né? Não sei se você quer responder, se quer que eu dê puxe a bola aí. Cara, isso depende muito, assim, do perfil da pessoa, entendeu? Ela não, é que nem eu sempre falo, a pessoa pode ser conservadora e ter até um fundo de ações na carteira dele. O que não pode acontecer é esse fundo de ações transformar a carteira dele num gráfico de coração, que o cara vai surtar. Agora, se o cara tem, tipo, 2% da carteira dele num fundo de ação, isso não vai fazer diferença, não vai mudar, assim, vai dar uma pimentada só. Então, assim, o que a pessoa tem que fazer para ter uma carteira rentável, primeiro é ela responder a pergunta, o quanto eu aguento de balanço na minha vida. Cara, não aguento nada, a sua carteira rentável vai ser o CDI, e ponto. E segue a vida, aproveita que no Brasil o CDI tem investimentos assim, no CDI, que nem a gente fala, CDB pós, Tesouro Selic, que o troço não dá negativo. Então, é a maior facilidade que você tem na vida. Ah, não, mas eu gostaria de, cara, ter a tranquilidade de estar no Tesouro, mas eu queria ganhar um pouco mais. Cara, beleza, tem os fundos, tem os títulos de inflação, tem os títulos atrelados a pré-fixados. Isso vai te dar um balanço já na carteira, mas você está no Tesouro e você tem uma certa segurança, assim. Ninguém acredita que o Brasil vai quebrar nos próximos 3, 4 anos. Aí, o que acontece, cara, é que, assim, é uma pergunta bastante difícil, porque tem gente que fala assim, olha, não, eu aguento tudo, eu sei volatilidade, então, assim, eu sei que eu posso perder e vou. No primeiro 2% que vai para baixo, o cara começa a entrar em pânico, meu irmão liga, o que está acontecendo, o mundo vai acabar. Aí você fala, não vai acabar, cara, calma. Então, assim, é mais o cara entender o próprio perfil, saber com quem está ali e achar os ativos certos que tem rentabilidade, acho que em todo tipo de ativo hoje em dia. Sabe, a minha resposta, antes de passar para você, Danilo, você mencionou aí no finalzinho, que é perfil. Um assessor de investimento teria que ajudar a Silvana a interpretar e desvendar qual que é o perfil dela, considerando quanto dinheiro ela tem, como é composta, como é a renda dela, qual o patrimônio, qual o nível de liquidez que ela precisa, a idade dela versus as obrigações e planos, tem filho, 10 filhos, nenhum filho, é jovem, tem mais idade, não quer aposentar, tem já renda que vem de outras origens que vão permanecer,
quais as expectativas de ganho, qual a disposição para volatilidade. Eu acho que é isso que responde a pergunta dela, que é os tipos de investimentos mais rentáveis, porque para ela podem ser alguns que são diferentes das que são para o Danilo, que inclusive vou aqui abrir informação confidencial, que é um cara que praticamente põe quase todo o dinheiro dele só em ações, mas que ele tem tamanha segurança e sabe o que está fazendo, que no fundo para ele não tem risco, assim, e de fato eu concordo, né? Sabendo que você compra, o risco inexistente, a volatilidade é controlada, a liquidez é imediata, entre tantas outras coisas. Mas você ia falar, Danilo, e eu falei exatamente no mesmo momento. Não, eu ia falar que, porque quando você fala que não tem risco, a meu ver, obviamente, o que eu faço, né? Eu tenho alguns anos de dinheiro de despesas em caixa, né? Eu tenho, obviamente, eu não tenho dívida nenhuma, ou seja, então, nada financiado, né? E aí sim, por isso que eu consigo fazer o investimento, obviamente, nas minhas próprias metodologias, que tem volatilidade, né? Que, ou seja, sobe e desce. Mas não é isso que eu estou procurando, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a falta de certeza sobre o tipo de empresa que eu estou comprando. Né? Eu não quero especular com o dinheiro de ninguém, o meu, nem dos meus clientes, então eu invisto em empresas, nessas 65 empresas que você falou no começo, que algumas delas eu acompanho há literalmente 20 anos. Né? Então essa é a ideia, é você investir em coisas que você vai criando conhecimento aos poucos, e o que o Daniel falou faz todo sentido fazer, ou seja, para se conhecer. Ora, então, começa, o que é o básico para o brasileiro? 100% está lá no CDI. Né? Tem que tirar da poupança, né, que é uma coisa estranha no Brasil, sempre muito segura, mas é uma fração do CDI, pois lá no CDI. Isso já é um passo para muita gente que vai ser importante. Né? Daquela caixa, você pode começar a se aventurar com calma, devagar. Né? Então, pegar a pessoa, eu acho que Júlio, né, que falou que tem 35 anos, me identifiquei. Então, pega lá, tem 35 anos, poxa, não tenho nada preparado. Então, pense nos investimentos que você vai fazer pelos próximos 50 anos. Mas você começa hoje com 100% do seu dinheiro, está lá no CDI. E aí você vai e coloca um pouco. Eu quero em ações, não sei qual ação. Ora, então eu vou comprar um índice bem amplo, vou comprar o Ibovespa e vou ver se eu tenho ataque cardíaco no final do mês. Se é uma coisa que começa a te fazer mal, fala, cara, eu não consigo investir desse jeito. Pode ser que você fale, não, eu entendi. Você vai aprendendo com isso. E outra coisa, Bruno, o que você falou um pouco antes, da pessoa sentar e ver quais são suas obrigações, o que ela tem que pagar, o seu ganho, etc. Nos Estados Unidos tem uma outra função. Isso quem faz não é o Financial Advisor, né? É o Certified Financial Planner. É a pessoa que faz o planejamento financeiro da sua vida. Que ele fala, não, então você precisa ter tanto em caixa para uma emergência, você tem que acumular dinheiro durante o ano que você vai pagar imposto no final do ano, e ajuda a pessoa, vários deles cobram por hora, né? Ou seja, ele não tem incentivo nenhum, não tem nada a ver com seus ativos, né? Ele não tem incentivo para você ganhar mais ou menos, não é a função dele, e ele te ajuda a fazer esse planejamento. Isso, muita gente faz, o médico faz também, entendeu? Ele consegue sentar e organizar e ver, ter pelo menos uma ideia disso. Se não estiver conseguindo, não tiver tempo e não conseguir, vai lá e peça ajuda nessa parte também. Mas aí, definido o quanto você vai conseguir guardar, aí você entra no que a gente começou a falar aqui, ou seja, divide nas suas várias caixinhas, não sabe nada? Começa no CDI. O CDI você não está ganhando pouco, pelo contrário, o CDI do Brasil, desde 94, você já viu, Bruno, esse gráfico, Daniel, já mostrei para você também, né, várias vezes, ajustado por inflação, ele deu muito mais que o Ibovespa. Né? Uma coisa absurda, um retorno real de mais de 7% desde 94. 7% ao ano. Isso é muito, ajustado para a inflação, tá? Não ou seja, descontando toda a inflação. Então o brasileiro ele tem essa vantagem que ele não precisa correr. No mesmo período, o americano que deixou dinheiro no equivalente do CDI aqui nos Estados Unidos, perdeu
Desde 94, quase 30 anos, no final de 94, né, no começo de janeiro de 95, ele perdeu 4% do seu dinheiro. Você imagina, você olhar na sua conta de banco e ajustado para a inflação, ele perdeu 4% em quase 30 anos, 3 décadas. Enquanto o brasileiro multiplicou por quase 10 o dinheiro dele. Então, o brasileiro tem essa vantagem. Você não precisa sair correndo, porque, meu Deus, que eu falo, não sabe nada. Serei. E aí começa a montar suas caixinhas, vai estudando uma de cada vez. Consegue, já tem um certo montante, e você consegue chegar para um advisor e fazer, depois de feita essa seleção, você atingiu seus tamanhos mínimos, porque o advisor ele tem que te cobrar alguma coisa, obviamente, uma profissão. Ele tá te vendendo as décadas de anos de experiência, é o que eu falo para os meus investidores. Eu passo 8, 10, 12 horas na frente desses monitores, estudando essas empresas para saber quando comprar ou não para as minhas contas e as dele. Ora, por isso que ele me paga. Eu estou gastando horas que ele não tem. Eu tenho esse tipo de conhecimento que eu acumulei durante décadas. Então isso é ok. O advisor fala, é por isso que eu estou te cobrando. Eu vou te ajudar então a montar essas caixinhas. E você já tem um certo nível de ativos que faz sentido a gente conversar. E é isso, né? Ou seja, não é tão complicado, né? O que eu queria tirar essa ansiedade que as pessoas às vezes assistem um vídeo desse e acham que tem que fazer tudo amanhã para os próximos 50 anos. Não é isso, é uma maratona. Você se prepara, se treina, você muda, você para um pouco, toma água, né? Ou seja, não tem... É uma coisa de longuíssimo prazo, mas de novo, se não começar, não vai aprender nunca. Olha só, chegaram aqui em várias perguntas, vamos fazer respostas curtas para a gente conseguir cobrir todas. Quais os conselhos fundamentais para um investidor que está começando a construir seu portfólio? Eu acho que conhecer seu perfil e procurar um bom assessor, minha opinião. Sim. Concordam ou querem completar? Concordo. Pode falar. Não, e sempre com aquela mentalidade que você vai estudar esses mercados e coisas que você entende. Não é uma coisa de fazer no final de semana. Como os assessores de investimento podem influenciar as escolhas dos investidores? Muito. Se o cara é bom, eloquente, bom de papo, ele entope o cara de tranqueira. Assim, ontem, eu não te contei isso na reunião de hoje, Daniel. Ontem, um cara relativamente próximo, com mais de 10 milhões de reais, falou o seguinte: putz, Bruno, me meti numa enrascada, entrei num trust. Falei, um trust com 10 milhões de reais? Eu falei, o cara não sabe nem o que está falando, né? Porque com 10 milhões, um trust. Encurtando a história, ele entrou na tranqueira do Investors e falou, agora para eu sair, eu falei, agora, filho, deitou, tá com o capeta, segue firme, segue o baile, porque para sair, as penalizações são gigantes, né? E por que ele foi parar lá? Porque um assessor tranqueira que ganha uma puta comissão vendeu aquilo, né? Porque, assim, é que igual o Danilo falou, se você voltar a uns 10 anos atrás, era muito difícil o cara investir no exterior. E aí, para o cara investir no exterior, por exemplo, para você abrir uma conta num banco, ali, não estou nem falando até muito tempo atrás não, assim, lá 2015, 2016, você quisesse abrir uma conta num banco nos Estados Unidos, assim, banco grande conhecido, o cara ia te exigir um valor mínimo altíssimo, assim, no mínimo uns 300, 500 mil dólares. Cara, aí essas empresas igual Investor Trust, entre outras que tem aí nesse meio também, cara, nadaram de braçada no Brasil, porque eles vinham e falavam assim, cara, com 2 mil dólares você já faz um investimento, 2 mil dólares por ano. Cara, para muita gente, isso vira um troço acessível, é caro, mas assim, tinha algum sentido naquela época. Hoje em dia, cara, você vai em qualquer corretora aqui e você consegue transferir o dinheiro para o exterior. Assim, a própria, tanto o XP, BTG, a Warren, cara, não estou nem falando de ir para Interactive Brokers, estou falando assim, você tem a conta aqui no Brasil, se abre aqui no Brasil, os caras já abrem para você no exterior. Então, perdeu um pouco do sentido
você tá num trust desse, e assim, e você arcar com o custo que é. Agora, você pega um cara com 10 milhões de reais, mais ou menos, assim, é um cara que a gente esperava que ele tivesse pelo menos um mínimo de curiosidade onde está se metendo. Mas tem gente que E, não gosta de buscar conhecimento, não tem paciência, está exatamente. cansado. Olha só, e tem a ver com a próxima pergunta. Como os investidores podem discernir entre conselhos genuínos e interesses pessoais dos assessores? Estudando, se educando, não tem outra forma. Mas eu, Como a regulação... Pode falar, pode falar. eu acho que a palavra-chave nisso é perca a vergonha de perguntar aonde estão os FIIs. Eu esprema o cara, se o cara gaguejar, ali tem alguma coisa estranha. Entendeu? Porque se a pessoa me perguntar quanto que eu estou te pagando, Danilo, eu respondo para ele em minutos. Eu mando um relatório para ele e falo que exatamente está no relatório do broker. Eu acho que é meio complicado você ver lá dentro, né? Te dá trabalho, eu te ensino onde está, que você pode checar por lá também, mas eu te mando um relatório que eu escrevi, um code para fazer isso, para te mostrar num gráfico extremamente transparente o quanto que você está me pagando. Então, e até, Bruno, eu tinha antes um fundo, né, um hedge fund, e eu converti toda a estratégia, que você sabe, para essas separate managed accounts, ou seja, contas que são do cliente no Interactive Brokers. Por quê? Porque a transparência é total. Então, não existe razão para fazer essas coisas complicadas, esses trusts, essa bagunça. Quando chega num certo nível de ativo, aí sim, aí é outro jogo. Não é? Porque existem leis de taxação, até que fora dos Estados Unidos, para não residentes, tem consequências. Aí é outra coisa. Mas a transparência que você tem hoje com a tecnologia é incrível. O meu cliente, ele me desliga da conta dele com uma ligação para o broker, ela leva um e-mail. Né? Ou se ele quiser, no próprio website. Ele aperta um botão e fala, olha, o Danilo não faz mais nada na minha conta. Sem me avisar. Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Ou seja, a conta é dele, o dinheiro é dele. Então, pergunte, fala, bom, e aí, camarada, você desapareceu, como é que eu pego o meu dinheiro? Para o meu cliente do Interactive Brokers, eu falo, a conta é sua, você entra na sua conta, me desliga, aperta outro botão, converte tudo para caixa e pega o seu dinheiro e faz o que você quiser com ele. Então, essas perguntas super práticas, tá bom, você morreu. E aí, como é que eu pego meu dinheiro? Quanto que você está me pagando de FIIs, quanto que tem de custos em FIIs? Ou seja, me mostra exatamente onde está isso no relatório. Não respondeu? Não te mostrou? Veja bem, o cara essa eu acho que para mim é de longe o maior sinal de que você está tratando com uma pessoa que não está sendo honesta com você. Daniel, o que a gente esqueceu de falar aí sobre assessores, como não se meter numa roubada, já encaminhando para o fim aqui do papo? Cara, quando não... assim, primeiro, o cara aquele assessor que ele é mais, como é que fala? Ele é mais um amigo de bar teu do que trabalha ali, sabe? O cara quer só tomar café com você, é um cara mais complicado, né? Porque é o cara que só tá captando, quer fazer network e no final das contas ele não tá te assessorando. O cara que, assim, eu dou um exemplo simples. Você vira, o cara te apresenta um COI, não tenho nada contra, não. Mas se o cara falar que o COI não tem risco, ou é um ativo de renda, ou é assim, é renda fixa. Não, não é. Sabe? O troço tem risco. O troço tem um risco de crédito enorme. Então, assim, são alguns pontos, assim. E outra, quer ver uma coisa que eu sempre critico? É o assessor que vende o fundo garantidor de crédito no Brasil. Cara, se o cara me vende, não, compra aqui esse CDB ou essa LCA, porque fica tranquilo que tem fundo garantidor de crédito. Meu amigo, se você está me vendendo um negócio que você me diz que tem a possibilidade de quebrar, você não me vende, sabe? Sabe, isso não faz sentido. Existe o fundo garantidor de crédito, beleza, mas é um troço para você nem pensar em usar, sabe? Quando você monta uma carteira decente. Então, assim, são algumas pegadinhas que você vai indo, fora essa questão dos custos, assim, mas, assim, se você não der uma estudada e, cara, não tiver
a menor confiança na pessoa que está trabalhando com você ali, que está te assessorando, assim, não tiver uma indicação, assim, cara, é muito complicado você, pô, acertar e saber que o cara ali, tu tem que dar sorte mesmo, que o cara vai fazer um trabalho decente com você. Você, Danilo, quais considerações finais você teria? Eu acho que a mensagem principal é: investimento é uma maratona de 50 anos. Tá? Então, é uma coisa que você vai lidar por décadas. Então, faça isso com paciência, comece do modo mais simples e uma caixinha de cada vez. Aprenda uma coisa de cada vez, pode ser com alguém te ajudando ou não, mas você tem que fazer isso. Ou seja, não, se é coisa que é da moda, todo mundo está fazendo, o meu amigo do bar está fazendo, e aquele cara que tem aquele viés espertalhão, e você sabe quem é essa pessoa, né? Todo mundo conhece esse cara, entendeu? Não é para fazer, entendeu? É para fazer a coisa que você entende, que você se sente extremamente confortável, entende todos os custos que estão ali, e você conseguiria replicar, se fosse a sua função. Eu falo para meus clientes: se você tivesse o tempo, você faria o que eu faço. Não tem mágica, é muito suor, na verdade. Né? E aí, ou seja, você ficando confiante de que você poderia entender aquilo e fazer até você, aí está na hora de fazer. Antes disso, não faça. Não é porque alguém te explicou, te convenceu, o amigo falou. É no seu tempo, na sua velocidade, porque, de novo, é um jogo de 50 anos. E só fazendo um adendo aqui, Bruno, o assessor que fala mais que o cliente, esse aí pode ser uma roubada, porque assim, para o cara te assessorar, ele tem que saber bastante sobre você. Então você tinha que estar ali tagarelando na frente dele antes dele te oferecer qualquer coisa. Então assim, vale a pena qualquer pessoa que procurar um assessor, procurar um cara que queira entender você primeiro, para depois ele te oferecer qualquer coisa de investimento ou solução mirabolante. Maravilha. Muitíssimo obrigado por vocês dois terem reservado um tempo para a gente bater papo, e também muitíssimo obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Não sei se vocês querem deixar, lógico que as pessoas vão achar vocês pelo Instagram e tudo mais, mas se vocês quiserem deixar alguma outra mensagem, fiquem à vontade. No meu Instagram, se elas clicarem ali, tem um post que é falando para ir lá no Twitter com o identificador lá, que é onde eu coloco as coisas que é mais fácil ler, em computador, gráficos gigantes. É isso que eu faço. E depois eu vou assistir isso aí para ver você, Bruno. Eu não estou vendo nada. Bom, então assiste porque tá normal, porque as pessoas me avisaram que tá normal, mas é bug do Instagram. É isso aí. Bom, e a mensagem final é: me sigam. Quem assistiu provavelmente já me segue, né? Mas me sigam, porque eu acho que isso é uma das maneiras das pessoas se informarem, e porque ainda não é ainda oficial, mas a gente está negociando, né, Daniel, uma sociedade aí com uma grande instituição para a gente oferecer esse tipo de serviço e suporte no Brasil, de uma forma bem diferente. Então tá, senhores, muitíssimo obrigado. Danilo, apareça para o nosso almoço em breve. E, Daniel, precisamos falar dos portfólios. Vamos falar aí, tranquilo. Um abraço, Danilo. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado para todo mundo aí que nos acompanhou. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.